não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A longa discussão entre realistas e nominalistas é um dos mais belos treinos que existe, porque ela coloca em questão exatamente a relação entre nome e coisa. Quer dizer, se aquilo que você está designando é uma ideia, é uma forma ideal, ou é um ente efetivamente existente. Ainda que isso não tenha uma solução teórica, a longa convivência com essa questão afina a sua percepção das situações. Por exemplo, se você dizer, bom, como se formulava na época, existe algo que se chama beleza, ou existe apenas entes individualmente belos, dos quais você, por abstração, você constrói uma noção de beleza. As duas teses são absolutamente defensáveis e nunca uma delas vai vencer. Por quê? Porque esta tensão entre o universal e o particular, ela é inerente à própria estrutura da realidade. Quer dizer, não existe nenhum ente que não pertença a alguma espécie, ainda que ele seja o exemplar único. Tá certo? Então, isso quer dizer que o aspecto da sua singularidade, da sua particularidade, coexiste com a universalidade de uma maneira, ao mesmo tempo, inseparável e irredutível. Você não consegue reduzir uma coisa a outra, nem a outra a uma. Portanto, é de se supor que esta questão ela não tem solução, porque não é para ter solução, porque você está se confrontando com a própria estrutura da realidade. Né? Mais tarde, o Kant dirá que nós só temos as percepções singulares e que os conceitos universais são produto da razão pura. Quer dizer, a razão pura projeta sobre as percepções alguns nomes de relações, como por exemplo possibilidade, existência, impossibilidade, improbabilidade, etc. E assim ordena o mundo. Né? Então, isso quer dizer que o mundo físico, tal como nós o percebemos, seria uma coleção de estímulos mais ou menos caóticos, aos quais a nossa mente impõe uma ordem que é uma criação, uma livre criação da razão pura. Tá certo? Essas formas não são subjetivas, porque elas são iguais em todos os seres humanos, elas são as formas da percepção humana em geral, de modo que todos nós percebemos as coisas mais ou menos do mesmo jeito, porque impomos as mesmas formas, né, gerais aos objetos singulares e aos estímulos singulares que nos chegam. A mim isso sempre me pareceu uma impossibilidade pura e simples, e eu percebi isso meditando por coincidência sobre a própria noção da impossibilidade. Impossibilidade é uma noção fundamental na filosofia, porque ela é o que funda a noção de necessidade, é o que vai fundar, por sua vez, a noção de uma constância científica, de uma regularidade, de uma lei científica. Né? Quer dizer, nós dizemos que uma lei científica expressa, vamos dizer, uma relação necessária, ou pelo menos probabilisticamente necessária entre duas coisas. Se é necessário em termos absolutos, se é necessário em termos probabilísticos, para fins dessa discussão não faz a menor diferença. Então, esse elo de necessidade é, vamos dizer,
aquele com o qual nós estruturamos praticamente todo o mundo físico que nos rodeia, e que também é a necessidade que orienta a nossa noção de probabilidade e, portanto, de possibilidade. Quer dizer, em cada situação você vê que existem certas coisas que não podem ser mudadas, não podem voltar atrás, e outras que você tem uma certa margem de manobra. Então, eu digo, bom, mas como que a razão pura poderia impor aos dados dos sentidos a noção de impossibilidade se não houvesse uma experiência anterior da impossibilidade? Ora, todos os seres humanos têm a experiência da impossibilidade da maneira mais direta e mais física, mais corporal, desde que nascem. Não é isso? Quer dizer, o bebê que está na cama, que tenta alcançar um objeto que está fora do seu alcance, ele tem a experiência maciça da impossibilidade. Tá certo? Então, eu não creio que essa noção impossibilidade e, portanto, necessidade seja inteiramente uma criação da razão pura. Ela tem algum fundamento, alguma causa na experiência. Então, eu não vejo como se poderia, por exemplo, desenvolver a ciência da lógica sem essa experiência preliminar. Vamos dizer, Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Sem a experiência preliminar da impossibilidade física. Né? Nós podemos dizer que toda impossibilidade física ela é apenas relativa, porque nós podemos conceber, né, um outro mundo onde aquilo que é fisicamente impossível neste mundo fosse possível. Tá certo? Mas isto é apenas uma invenção. Na verdade, a experiência da impossibilidade, eu acho que é uma das primeiras que o ser humano tem. Isso. A própria experiência, vamos dizer, da dificuldade, por exemplo, a dificuldade que uma criança tem para se manter de pé e aprender a andar. Quer dizer, quantos tombos você não precisa levar para você aprender a andar. Quer dizer, aí você vê que você está se chocando contra uma necessidade física invencível. Tá certo? Então, sem essa experiência, a noção da impossibilidade não seria totalmente impossível. Dito de outro modo, a impossibilidade física, que é relativa, ela contém, né, em si mesma a insinuação de uma impossibilidade absoluta, porque a impossibilidade que é relativa em teoria, ela é uma impossibilidade absoluta na circunstância concreta. Por exemplo, um prisioneiro que quer se evadir da sua sala e da sua cela e não encontra um buraquinho, não encontra uma chance, ele está vivendo uma impossibilidade absoluta. Tá certo? Embora, em teoria, ela seja apenas relativa, porque você pode conceber um outro mundo, né, onde os muros das prisões sejam de geleia ou coisa assim. Não é inconcebível. Tá certo? Então, a própria distinção entre impossibilidade absoluta e impossibilidade relativa seria impossível sem a experiência da impossibilidade, que é relativa sob certo aspecto e absoluta sob outro aspecto. Quer dizer, é relativa se você considerar a hipótese de um outro mundo, mas se torna absoluta nas condições deste mundo em que você está. Por estar condicionada, vamos dizer, ao quadro deste mundo, ela é dita relativa, tá certo? Mas é vivenciada como absoluta. Tá certo? Então, esta, por exemplo, é uma experiência que tem que ser meditada muitas vezes, porque o confronto da impossibilidade absoluta com a impossibilidade relativa e com a possibilidade, quer dizer, é um instrumento de medida absolutamente indispensável para você desenvolver um treco que se chama senso do real. Por exemplo, o que dá para fazer diante de uma situação, o que se pode fazer. Todo ser humano pergunta isso. Por exemplo, você tem uma dívida monstruosa, você pergunta, bom, o que eu posso fazer, como eu posso sair disso? E você está explorando possibilidades teóricas, tá certo? E quando perguntamos o que podemos fazer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos medindo os fatos, os dados da situação na balança da possibilidade e da impossibilidade. Isso é um elemento comum da nossa experiência, tá certo? E eu vejo que essa distinção, quando você vê os debates públicos no Brasil, você vê que as pessoas não têm a menor noção disso aí. Então, quando surge essa discussão queremos uma intervenção militar, eu digo, bom, muito bem, então vamos imaginar como se torna possível uma intervenção militar e o que acontece depois.
Tá certo? E levantei lá uma série, coloquei no Facebook uma lista de perguntas que teriam que ser respondidas, vamos dizer, numa discussão de Estado Maior, antes de se tomar uma decisão. E só de você formular as questões, você já vê que a coisa é de uma complexidade tão imensa, né, que você está de fato esbarrando contra um muro de impossibilidades, ou pelo menos de dificuldades praticamente invencíveis, né? E no meio de toda a discussão a respeito, eu não vi ninguém abordar isso aí. É incrível, você tem milhares de pessoas, dezenas de milhares opinando, sou contra ou a favor. Você é contra ou a favor do quê? O que é? Como é que é uma intervenção militar? O que acontece materialmente? O que acontece concretamente quando tem uma intervenção militar? Você faz favor de descrever para mim? As pessoas não fazem isso. Às vezes a imaginação do sujeito não alcança. Então ele está querendo uma coisa que não é que ele não consegue fazer, uma coisa que ele não consegue imaginar. E não são pessoas burras, são todas pessoas de formação universitária. Eu digo, mas que coisa mais desesperançada, como um povo pode chegar a esse nível de burrice, de estar completamente fora da realidade e não perceber que é preciso se instalar na realidade. Como é possível isso aí? Quer dizer, que coisa mais desesperançada, né? São ações que não levam minimamente em conta o quadro objetivo no qual as ações terão de ser empreendidas. Como se chega a isso? Então, bom, seria possível você fazer um estudo da decadência da linguagem brasileira nos últimos 40 ou 50 anos, não no sentido boboca de erros de gramática, né? As pessoas cometem erros de gramática deselegantes, então da profusão de gírias, não nesse sentido vulgar, mas no sentido mais profundo de como o uso da linguagem como instrumento de instalação na realidade foi se perdendo completamente. Isso. Hoje mesmo me mostraram aí uma notícia, o casal transgênero tem um bebê, né? Já ouvi falar, peraí. Eles não tiveram esse bebê enquanto transgêneros, né? Tem aqui um sujeito que nasceu homem, adotou o nome de mulher, vestiu a camisolinha, a mulher que nasceu mulher, vestiu um pijamão de homem, adotou o nome de Joãozinho ou qualquer outro, e eles fizeram sexo como um homem e uma mulher faz normalmente, apenas com sensações subjetivas, emoções subjetivas trocadas, porque esse é o papel que eles estão se atribuindo. Assim como um ator, não é isso? Ao representar Hamlet, ele incorpora as emoções de Hamlet, ele imita imaginativamente as emoções de Hamlet e chega a senti-las de fato. Mas uma coisa é o que o sujeito está sentindo imaginativamente, outra coisa é o que ele está fazendo fisicamente. Esse casal não é transgênero de maneira alguma. Eles podem ser transgêneros 24 horas por dia. Na hora do coito, o homem faz o papel de homem e a mulher faz de mulher, ainda que imaginando o contrário. Então é muito simples, os transgêneros não procriam. Eles procriam enquanto homem e mulher, normais como qualquer outro, né? Apenas adotando subjetivamente papéis que são mais convenientes às suas fantasias ou imaginações ou emoções, como queiram chamar, certo? Então, esse é o tipo, vamos dizer, do que eu chamo do pensamento metonímico. Quer dizer, eles são transgêneros sob certo aspecto, mas não o são materialmente. Isso é que é importante, né? Então, eles são sob o aspecto imaginativo. Por quê? Gênero não é um conceito biológico. Gênero é um conceito linguístico. Você vê aquele cretino do Rodrigo Pedroso? Até, como eu disse, é claro que o gênero é uma construção. Ele imediatamente disse, o Olavo é adepto da ideologia de gênero. Ele disse, mas cretino, como que o gênero não poderia não ser uma construção se ele é um conceito linguístico? Ele tem que ser aprendido. As palavras homem e mulher não são a mesma coisa que o sexo biológico da pessoa. A pessoa nasce num sexo biológico. Mas para ele assimilar a identidade daquele sexo, ele precisa ter um instrumento linguístico para isto. E esse instrumento linguístico tem que ser ensinado. Ele não nasce sabendo, meu Deus do céu. Então é claro que o gênero é uma construção. Isso é uma obviedade. Tá certo? O problema é apenas saber se o gênero construído, através da linguagem, dos símbolos, etc., corresponde ou não ao sexo biológico. O sujeito nasce homem, ele pode
criar uma identidade de menino que não é fácil de criar. Né? Quer dizer, você tem o suporte da linguagem, o suporte da comunicação, a resposta que você obtém dos outros, tudo isso entra na construção. Tá certo? Porém, o fato de ser uma construção não quer dizer que seja uma coisa totalmente artificial e separada da natureza. Né? Então, o que é absurdo é pretender que o gênero que corresponde ao sexo biológico é imposto de fora e que o gênero que não corresponde é natural. Quer dizer, só é natural o menino adquirir a identidade de menina, o resto é forçado. Mas não me parece que é o contrário. É o mais fácil, o mais natural, né? O que segue a via da facilidade, da simplicidade é o ninguém desenvolver uma identidade que corresponda ao seu corpo, porque ele não vai precisar ficar inventando esse corpo a toda hora, porque ele está ali. Né? Cada vez que ele olhar para baixo, ele vai ver o mesmo pipi de sempre. Não vai, isso aí não vai mudar, ele não vai sumir para dentro. Né? Então, agora, a construção do gênero oposto exige um esforço imaginativo muito maior. E por isso mesmo que tem que se amparar, tá certo, em investimentos no aprendizado de gestos. Você vai ver, na internet está cheio de cursos de feminização. Se fosse uma coisa fácil, né, o sujeito, agora eu sou mulher, pronto, eu aqui, né, virei a Roxane. Tuc! É assim? Não, o negócio é dificílimo. O aprendizado da identidade que corresponde ao seu sexo biológico está completo mais ou menos aos 5 anos, 4, 5 anos está completo. O aprendizado do gênero oposto pode levar a vida inteira. O sujeito está com 40 anos, ele ainda está treinando para ser mulher, aprendendo a impostação de voz, ou então tirando o gogó, o pomo de Adão, tá certo? Fazendo operação, aprendendo a andar. Né? Um dia eu vi um negócio, eles viam um filme desse aí, o sujeito ensinando, no YouTube tinha lá, o sujeito ensinando o indivíduo a andar como mulher. E daí ele diz o seguinte: as mulheres põem os pés em linha reta, o homem anda com o pé de cada lado, tac, 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 tac. A mulher põe o pé em linha reta. Falei, oh raios, eu vivi 68 anos, não tinha percebido isto. Hã? Quer dizer, não é uma coisa natural, quer dizer, o homem anda como homem, a mulher anda como mulher, a não ser que aprenda. Então, a construção do gênero oposto, do gênero que se opõe ao sexo, é um negócio muito mais complicado do que o aprendizado daquilo que já está aí. Tá certo? Então, como é que as pessoas chegaram, vamos dizer, a esta impossibilidade de distinguir entre o que é o natural e o artificial? Eu repito, nenhum gênero é natural, todo gênero é construído. Só que um está em harmonia com os dados da natureza e o outro se opõe aos dados da natureza para construir um terceiro personagem, por assim dizer. Então, é evidente que nenhum dos dois é inteiramente natural, mas um é mais natural que o outro. Isto é uma distinção que qualquer pessoa tem que ser capaz de fazer sem palavras. Quando as pessoas estranham, por exemplo, um menino aprendendo gestos de menino, ou estranham um transexual, elas estão expressando isto aqui. Como elas não sabem expressar, como não tem o treino filosófico, elas expressam isso às vezes de uma maneira emocional, com repugnância, às vezes de uma maneira até ofensiva. Mas elas estão mostrando que no fundo elas conhecem essa distinção. Apenas, como não meditaram a coisa, expressam isso de uma maneira grosseira, de uma maneira tosca, e daí cria um outro fenômeno que seria a chamada homofobia, que é também um termo muitíssimo errado, porque, veja você, a homofobia foi descrita inicialmente como um quadro clínico. Quer dizer, o sujeito que tem realmente horror e repugnância instintiva do homossexual, do transexual, isso aí, é um quadro clínico perfeitamente descrito, tá certo? E que em seguida vira uma ideologia, vira um combate ideológico, estendendo a noção de homofobia a toda e qualquer crítica ou rejeição da homossexualidade, do transexualismo, etc., etc., o que é um absurdo.
Então, também as pessoas não sabem, quando elas estão usando esse termo, homofobia, elas não sabem se estão usando no sentido clínico ou no sentido ideológico, e tudo isso aí já misturou. E bom, nessa altura, que discussão séria você pode ter a respeito? Né? Independente de qual seja a sua, aspas, orientação sexual pessoal. Porque a realidade é a mesma, a realidade não muda conforme a sua orientação sexual. Né? Se eu mesmo fosse um transex, eu teria que estar dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, porque isso é a realidade das coisas que se impõe, né, a todos. Isso quer dizer, quando toda uma comunidade humana ela perde a capacidade de expressar o que percebe e, sobretudo, de distinguir entre o que percebe e o que imagina, ou entre o que imagina e o que deseja, então é claro que todas as discussões públicas se tornaram absolutamente inviáveis. Elas são apenas, vamos dizer, uma troca de sons sem nenhum significado, e, portanto, a discussão passa, vamos dizer, do terreno da troca de argumentos para a troca de caretas assustadoras, exibições de explosões histéricas, etc, etc. Então, você imagina que no nosso parlamento as discussões são mais ou menos assim. Porque nenhuma daquelas pessoas tem formação para falar. Eles não estou exigindo que tenham formação filosófica, mas eles não sabem falar, meu Deus do céu. Eles não sabem dizer os nomes das coisas. Sobretudo não sabem dizer os nomes das suas próprias percepções, emoções, reações, etc, etc. Quer dizer, não adianta você perguntar onde isso vai parar, porque a resposta é a seguinte: não vai parar. Isso só pode piorar, a não ser que haja, vamos dizer, a restauração de uma legítima autoridade intelectual capaz, vamos dizer, de impor certas exigências a todo e qualquer debate. Mas isso não existe hoje. Nós não temos uma camada intelectual preparada para isso, e pior ainda, né, aqueles que representam a camada intelectual, que foram autorizados a exercer profissões intelectuais por meio de um diploma universitário, são os piores, são os que mais confundem as coisas. Eu essa semana mesmo deu, né, o exemplo de pessoas que dizem assim: um transexual é uma alma de mulher num corpo de homem, e 2 minutos depois dizem que as diferenças psicológicas entre homem e mulher são apenas construções sociais. Ele diz: mas se é construção social, o sujeito não pode ter nascido mulher num corpo de homem, né? Então, se a identidade dele masculina foi imposta de fora, criada de fora, a feminina também foi. Aliás, muito mais, porque você vê que o aspecto imitativo no transexual é uma coisa mais do que notória. Você tem que passar a vida aprendendo a imitar, né? Agora, de quanto tempo um menino que nasceu menino tem que imitar homens para ele se transformar em homem e ter uma identidade de homem? Bom, 1 ou 2 anos ele imita isso, ele vê o pai, ele vê o tio, etc. Talvez ele imite um pouco, mas essa imitação é tão fácil que ele passa por isso como sobre rodas. Ao passo que a imitação do outro sexo é um negócio complexo, um curso universitário, né? E quando você chegar a precisar, vamos dizer, de uma intervenção cirúrgica, então isso aí prova que a coisa não é natural de maneira alguma, que é um esforço deliberado, certo? No sentido de que precisa de muita ajuda externa, né? Mas como é possível que as pessoas não percebam isso? Note bem que tudo que a gente diz, o ouvinte capta de acordo com o interesse que ele tem. Quer dizer, ele interpreta toda palavra que você ouve, você interpreta de acordo com a sua área de interesse, não de acordo com a área de interesse do que está falando, do sujeito que está falando. Isso quer dizer que você converte. Quando você sabe que há uma diferença, quer dizer, o indivíduo está falando desde um certo ponto de vista que corresponde à cosmovisão dele, aos sentimentos dele, etc. E esses não são os meus, portanto eu tenho que fazer uma conversão para entender o que ele está dizendo. Quando você consegue fazer isso, você chega a um nível de adequação comunicativa muito, muito grande. Quer dizer, você não precisa ser pessoalmente, digamos, um comunista para você entender Karl Marx. Basta você se tornar imaginariamente comunista enquanto você o está lendo e você vai entendê-lo nos seus próprios termos. Mas e quando você não percebe que existe esta defasagem, né? Então quer dizer que você está reduzindo o discurso do outro a um aspecto do seu próprio discurso. Ou seja, você não está entendendo absolutamente, né? Então, se não há pessoas habilitadas para fazer essas distinções, comparações, aproximações,
Então, todo debate público é inteiramente absurdo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.